Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito amor e carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Claro, nosso desejo de luz e de paz aí para o seu coração, para a sua vida. Gente, hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto extremamente importante e pertinente para todos nós. Eu me refiro às desculpas para a gente não fazer aquilo que nos cabe por causa de outras pessoas. Quem é que nunca disse assim: "Ah, eu não fiz isso por causa do fulano. Ah, mas a minha vida tá desse jeito porque meu pai não me ajuda, minha mãe não me ajuda. Ah, mas eu tô dessa forma porque meu marido é assim, porque minha esposa é assada. Ah, mas eu tô dessa maneira porque Deus esqueceu de mim." Impressionante, a gente põe até Deus no meio da história, né, para poder procrastinar e colocar a culpa em alguém. Meus amigos, vamos pensar da seguinte maneira: cada um de nós, mesmo que não goste da ideia, é responsável pela própria vida. Isso é muito sério, viu? Eu não estou ironizando, não. Tem muita gente que não gosta da ideia de pensar que é responsável pela própria existência. Tem muitas pessoas que ainda preferem criar uma ilusão de que uma força misteriosa vai conduzir suas vidas, né, no sentido de substituir as nossas decisões, o nosso poder de escolha. Não, gente, mil vezes não. Quando a gente analisa friamente a vida humana, quando a gente observa a história humana, as falas, não só de Jesus, dos grandes mestres espirituais, é um mínimo de bom senso observar que cada um é herdeiro de si mesmo. Deus nos deu o livre-arbítrio em uma condição de retornar para a Terra, obviamente cada um num contexto, isso não estou questionando, uns com mais facilidade, outros menos, né? Uns com mais dificuldade, com certeza absoluta, outros menos, dado a determinada circunstância que a alma de cada um de nós necessita, né? Por motivos prévios. Não vou entrar nesse detalhe aqui hoje. Mas isso significa que nós estamos dependendo das nossas escolhas. Batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e obtereis. A fala de Jesus é muito clara. Não adianta a gente ficar esperando que o outro venha resolver os nossos problemas, porque ele não vai vir. Você entende isso? Porque tem gente que fala que entende, mas não entende nada. Fica procrastinando, criando ilusões, esperando que a outra pessoa venha resolver seu problema, o outro vai me fazer feliz. Você desculpa, né? Das pessoas assim que estão lá com a vida afetiva complicada. Fulano não me fez feliz. Meu filho, minha filha, quem tem que se fazer feliz é você. Ninguém vai te fazer feliz, não. Pessoas especiais, elas vão compartilhar a felicidade com você que elas tenham. Se elas não tiverem, ela vai compartilhar o quê? Imagina, gente, duas pessoas miseráveis se encontram. Um vai doar o quê pro outro? Nada, né? Um só vai ficar esperando que o outro dê. Eu tô com fome, você tá com fome, eu chego perto de você, você perto de mim, eu quero que você me dê comida e você vai pedir pra dar comida, vai dar problema, né? Pô, eu vou cobrar, pô, você não tem nada pra eu comer? Aí você fala, não, Ricardo, você que tem que dar. É assim que funciona. Relacionamentos em que as pessoas cobram uns dos outros. Você tem que me fazer feliz, né? Assim, você é responsável, você não me ama, você não sei o quê. Gente, pessoas fragmentadas só atraem gente fragmentada. Pessoas inteiras atraem pessoas inteiras. Não tem outro caminho. Ou você aprende a cuidar de você, ou você aprende a valorizar você, ou você aprende a curar você, ou então você sempre vai atrair pessoas fragmentadas. Porque eu te garanto que pessoas inteiras não estão atrás de gente fragmentada. Te garanto, já passaram por essa fase. Então, meus amigos queridos, quando nós queremos que uma vida ela se estruture um pouco mais do lado de fora, a gente precisa dar os passos de maneira objetiva do lado de dentro. Então, essa história de ficar culpando fulano, beltrano, não faça isso. Primeiro que é feio, né? Vamos começar por aí. Ainda que as outras pessoas estejam longe de serem perfeitas e nos prejudiquem de uma maneira ou de outra, lembre-se que nós também estamos longe de sermos perfeitos, também prejudicamos o outro do mesmo jeito. Entende? Cada um da sua forma. Segundo, porque não faz sentido. Porque por mais que o outro nos prejudique, você sempre tem o livre-arbítrio de ficar ou de ir, de brigar ou não, de poder orar ou não, de querer aprender ou não com as lições. A gente sempre tem uma liberdade de escolha para saber, ou pelo menos tentar, né, saber como lidar com as situações. Então, a nossa pílula não está hoje minimizando a dificuldade de viver com pessoas difíceis, de jeito maneira. Fique isso muito bem claro. Pelo contrário, eu estou dizendo que as pessoas difíceis, elas já são difíceis por si só e elas não vão ficar mais fáceis porque você está culpando elas pela sua vida, entendeu? A única forma da gente lidar com pessoas difíceis é nos tornando pessoas mais, abre aspas, fáceis, ou seja, equilibradas, harmoniosas, aprendendo a seguir a vida, aprendendo a não depender do outro para nossa autoestima ficar legal, entendeu?
Você tem que fortalecer sua conexão com Deus, sabe? Ter sua lista de objetivos, caminhar em direção a eles, passo a passo, sabe? Fazer o pensamento positivo, alimentar na sua mente esse futuro desejado, sabe? Ter fé em Deus. Lembra do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, né? Porque tu estás comigo. Então veja bem, independente das dificuldades que você esteja enfrentando, você vai vencê-las, mas tem que estar na sua mente, tem que estar no seu inconsciente. Até porque os espíritos que você atrai para o seu lado, o tipo de vibração que você atrai para o seu lado, é correspondente à vibração que você mantém interna. Então, se eu e você somos pessoas, por exemplo, preguiçosas, procrastinadoras e não fazemos o que nos cabe, que tipo de companhia espiritual você acha que você vai atrair? Vou até fazer silêncio para você pensar. Hein? O que você acha? Espíritos de luz? Tem que rir, né? Ah, gente! Vamos lá, meus amigos. É hora de despertar e acordar enquanto ainda dá tempo. Depois, ai, Jesus, desencarnamos de novo. Aí você já viu. Aí a vida passou. Então para de colocar a culpa nos outros. Vai resolver o que lhe cabe. Dê um passo de cada vez. Sabe? Seja feliz na medida do possível. E eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar bastante, né? Perfeita não fica, mas com certeza vai melhorar bastante. Combinado? Beijo grande, gente. Obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem e até breve. Até muito, muito breve.